Paraná. Com relação aos grandes empresários, foi feito um refis generoso em função da crise econômica e eles usufruíram e estão usufruindo desse refis que, aliás, deu uma excelente arrecadação em dezembro, ajudando a melhorar as condições financeiras do governo federal. E como tem tributos que são partilhados com estados e municípios, no caso do imposto de renda de IPI, esses também acabaram se beneficiando com uma boa arrecadação. Agora, com relação às micro e pequenas empresas, nós temos hoje 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas, mais de 7 milhões de empreendedores individuais, que estão, a grande maioria, necessitados de refinanciamento das suas dívidas junto ao Super Simples. E este veto, ele é fundamental para a sobrevivência, para a recuperação das empresas, consequentemente, para manter os empregos. Como é sabido, 60% dos empregos com carteira assinada estão nas micro e pequenas empresas. Se as empresas não podem renegociar a dívida em condições favoráveis, obviamente que essas pequenas empresas, microempresas, não têm condição de manter esses empregados. Então, a medida econômica mais importante hoje no Brasil é derrubar esse veto da micro e pequena empresa, sem dúvida alguma. Ela vai manter os empregos, vai gerar novos empregos. Eu calculo que ela possa gerar mais de 1 milhão de empregos ainda este ano, com a possibilidade do parcelamento das dívidas dessas empresas. O governo deveria olhar com mais atenção a microeconomia. A micro e pequena empresa estimulada, com bastante crédito, elas gerarão milhões de empregos para resolver o problema que nós temos hoje, gravíssimo, de 13 milhões de desempregados oriundos da maior recessão econômica que tivemos nos últimos 20 anos. Então, senhor presidente, segundo veto importante é o do Fundo Rural. A Frente Parlamentar da Agricultura, que eu também tenho a honra de participar, já decidiu há tempo pela derrubada desses vetos. Tem também outros vetos que são importantes, que estão em questão aqui hoje, que o governo vetou esses dispositivos de outras leis que cada um tem defendido aqui seu posicionamento. Então, a nossa posição é favorável a essa derrubada do veto. Esse passo de renegociar a dívida, ele é importante, deveria seguir o mesmo exemplo do governo federal. Os bancos, as nossas empresas, micro, pequena, médias empresas, são devedoras também dos bancos. É uma forma do Banco Central, o ministro da Fazenda, chamar os bancos brasileiros e estrangeiros a um grande acordo de diminuir as multas e as taxas de juros exorbitantes, corchantes, que nós temos no Brasil, para que essas empresas também possam recuperar a sua condição financeira. Mas a grande bandeira nossa é a reforma tributária. Ela está para chegar ao plenário tão logo o Supremo Tribunal, o próprio governo, libere a votação de emenda constitucional durante esse período da intervenção na segurança do Rio de Janeiro. É verdade que não é uma intervenção na segurança, na intervenção no estado do Rio de Janeiro, e sim na segurança apenas. Portanto, nós entendemos que será possível fazer esta discussão e votação. A discussão de emenda constitucional, a tramitação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já liberou. O que nós precisamos é trazer este assunto, que é o mais importante assunto da economia brasileira, para, dentro do Congresso, antes das eleições, votar a estrutura, a arquitetura tributária constitucional e aprovar alguns projetos regulamentadores, principalmente do novo IVA, que vai substituir o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP.
Essa será uma grande mudança na economia brasileira. Portanto, senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pela tomada de decisão. O que nós temos que fazer agora, se houver essa reunião com o governo mais tarde, é cobrar um plano de ação e apoio às empresas brasileiras para voltar a gerar emprego, refinanciar as suas dívidas junto aos bancos, principalmente ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. É o que eu tinha a dizer. Obrigado.